Eu gostaria agora de compartilhar com vocês o versículo bíblico da mensagem de hoje, que é Gálatas 5. O livro de Gálatas é no Novo Testamento, viu? Depois do livro de Mateus, tem os evangelhos, os Mateus, Marcos, Lucas e João. Logo depois tem Atos, Romanos, Coríntios. Depois de Coríntios é Gálatas. O livro do Gálatas é uma carta que Paulo escreveu à igreja que se formou na Galácia, né? Um lugar chamado Galácia. Havia ali algumas igrejas e Paulo escreveu para eles, né? Paulo escreveu para a igreja do Coríntios, para a igreja de Romanos, para a igreja de Filipos, né? Que é Filipenses. Escreveu para a igreja de Colossos, que é a igreja dos Colossenses. E escreveu para as igrejas da Galácia, que é o livro de Gálatas. Abriu aí capítulo 5, verso 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Está aí a leitura de hoje. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade. Sabe o que é longanimidade, Vera? Longanimidade é você suportar com paciência as injúrias. É você perdoar a pessoa com facilidade. E diz que isso daí é um fruto do Espírito, né? Algumas pessoas não aguentam nem um encostão. Se você passar e encostar nela assim, ó, ela já vira um barraco para cima de você, né? Tá me vendo não, né? Quer dizer, são pessoas que não são longânimas. A longanimidade, irmãos, é o que a gente vai ver hoje na Bíblia. É um fruto do Espírito. É uma característica daqueles que têm o Espírito Santo. Eu gosto muito porque aí nessa passagem diz que contra essas coisas não há lei. Você vai procurar na Bíblia ou mesmo no mundo, você não vai encontrar nenhuma lei proibindo você de ter amor, proibindo você de viver em paz, não é? Não tem. Se você ler um pouquinho antes, aí tem lá as obras da carne. As obras da carne é o quê? Adultério, maldade, perversidade. Contra essas coisas aí, existem muitas leis, não é? Dizendo, não faça isso, porque isso daí vai lhe arruinar. Mas o fruto do Espírito é uma coisa que faz bem. Quantos de vocês aqui acorda, amanhece o dia já alegre? Levanta o braço aí. Já amanhece alegre. É? Tem umas pessoas que acordam, parece que acorda arrependida de não ter morrido de madrugada. Aí passou a noite, ela não morreu e disse, estou viva. Aí fica brava porque está viva, né? Desse jeito. A Marinette estava falando aí, eu disse que tem uma mulher brava com o marido lá porque o marido estava trazendo compras para casa. Eu não sei, não entendo como é isso. Não, o marido estava trazendo compras para casa, ele botou as compras em cima da mesa, a mulher disse, já encheu tudo de sacola aqui de novo. Estava reclamando, Gil, porque o marido estava trazendo coisas para casa. Se você prestar atenção, tem muitas pessoas que são assim, não é? Eles estão sempre reclamando, sempre criticando. E a palavra de Deus diz o quê? Que o fruto do Espírito é alegria. Alegria, irmãos, não é uma coisa que depende de coisas, entendeu? A alegria do Espírito é você estar alegre mesmo que as coisas estejam ruins, mesmo que as coisas estejam difíceis. A alegria que Jesus fala lá, acho que é João, ele diz assim, a alegria que excede a paz, né? Que excede todo o entendimento.
excede o entendimento por isso, porque você tem motivos para estar triste, mas você fica alegre, porque o Espírito Santo lhe consola, lhe conforta. Então, acho que é Filipenses, né, que diz assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Ou seja, em tudo é tudo. Coisas boas, coisas ruins. Está sempre agradecendo a Deus. Isso é um fruto do Espírito. Uma vez a irmã foi visitar uma doente no hospital. Aí chegou lá, a doente estava melhor do que ela, né? Começou a falar de Deus, começou a dizer o quanto tinha alegria em Deus. E a irmã que foi visitar ela saiu mais confortada do que ela que estava doente no hospital. Aí imaginou? É exatamente assim. Às vezes você enfrenta muita tribulação e aquilo ali vai lhe abatendo, né? Vai lhe abatendo. Por que vai lhe abatendo? Porque você deixa. Porque o cristão, ele deve lutar contra aquilo. Existe até uma teoria aí que fala sobre a inteligência. E antigamente as pessoas avaliavam a inteligência pelo QI. Já ouviu falar sobre o QI? Fulano tem o QI 200, QI 180, QI... E pessoas burras, como diz assim, né? Tem o QI 90, QI 60. Só que aí depois surgiu um psicólogo lá de Harvard chamado Gardner, que ele desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. Já ouviu falar? Ele descobriu que inteligência não é só você ter capacidade de resolver problemas assim de matemática ou de ciências ou de astronomia. Não é só isso. Não sei se você já viu na televisão, antigamente passavam uns programas que chegava com a criança assim, aí a criança começava a dizer as capitais dos países, tudo do mundo, né? Aí dizia Alemanha, aí ela dizia Frankfurt, Madrid, Espanha, Madrid, Portugal, Porto. Aí depois a criança ia dizer nome dos animais, né? Aí depois ia dizer nome das capitais das cidades. Já viu falar isso? Já viu isso? Então ali, aí as pessoas viam assim, vixe, essa criança como é inteligente, né? Dizia assim, né? É superdotada essa criança. Só que isso daí é uma falácia, sabia o que é uma falácia? É uma coisa incompleta. Não, o fato de uma criança, seja em que idade for, mesmo de um adulto, saber dizer milhares de locais, milhares de cores, milhares de números, milhares de cálculos, não significa que ele é inteligente. Significa que ele é inteligente para aquilo ali. Só que a inteligência envolve várias coisas, diversas coisas. Howard Gardner, né, desenvolveu essa tese. E eu achei muito interessante, porque ele fala que a inteligência é um conjunto de no mínimo 9 coisas. 9 coisas. Existe a inteligência lógica, que é exatamente essa capacidade que a pessoa tem. Ou seja, quando eu ia fazer matemática, eu tirava 0,1 na prova. 1,1. A minha nota era assim, em matemática. Aí eu fico pensando, será que eu sou burro? Porque eu teria 1,1 na prova de matemática? Algumas pessoas pensam que sim, né? Mas eu acho que não. Eu simplesmente não sou bom em matemática, né? Mas já quando era português, redação, eu tirava 10 fechado. Inclusive, na minha época que eu estudava o primeiro grau, chamava o primeiro grau, ensino médio, né? Teve uma redação que eu fiz sobre o lixo, que ficou em terceiro lugar na escola, ou foi em segundo, e foi competir com outras redações da região. Na época, eu acho que eu tinha uns 17 anos, por aí, 18 anos. E em matemática era 1,2, 0,1. Entendeu? Era 0,0. Era desse jeito. Para cálculo, você sabe nada. Mas já para outras coisas, você... Então, a inteligência, ela é assim. Ela é um conjunto de coisas. Por exemplo, existe um tipo de inteligência chamada inteligência espacial. O que é isso, inteligência espacial? Se eu perguntar aqui para você, Vera, quantos quilômetros são daqui na Pipa? Não sabe. Não sabe, tá vendo? Foi lá quantas vezes já? Foi lá quantas vezes já? Ligue, você foi quantas vezes sozinha lá? Umas 200 vezes já lá. Mas ainda não sabe a distância, não é? Quer dizer, isso daí faz parte da inteligência espacial, você entender. Por exemplo, a distância daqui em São Paulo, quem sabe dizer? São, acho que mais de 1.000 quilômetros, não é isso?
Aí você deve imaginar assim, se você for de ônibus ou for de avião, o que é que vai ser mais vai compensar mais? Você pode pensar assim, né? Tudo isso, a pessoa diz, não, eu vou de ônibus que é mais barato. Mas ao mesmo tempo, quando ela vai perceber que vai passar 3 dias tomando café, almoçando, jantando, talvez saia mais caro do que ela ir de avião, que demora 3 horas, né? Quer dizer, isso daí envolve o quê? Cálculo da inteligência espacial. Que são coisas que muitas pessoas não têm, né, noção. Por exemplo, você vai olhar ali o mapa, aí você vai perceber para que lado fica os Estados Unidos. Para que lado fica, por exemplo, a gente está aqui na Paraíba, né? Para que lado fica Campina Grande? Todo mundo sabe, né? Que os carros sempre vão para ali, né? Mas se eu perguntar para vocês que para que lado fica Goiânia? Isso daqui envolve raciocínio espacial. É um tipo de inteligência que a pessoa desenvolve também, pode estudar sobre isso, né? Na escola, ao você estudar diversos assuntos, a mente desenvolve aquilo dali. A pessoa realmente não liga, às vezes, para descobrir essas coisas. Prestar atenção. Daqui na Pipa, a Pipa é uma cidade que tem lá vizinho a Natal, né? Na verdade é um distrito lá de Tibau, que fica perto de Natal, 80 km de Natal. E daqui lá dá uns 300 e poucos quilômetros, 320, 340 quilômetros. A gente já foi lá com ela. Tem umas praias muito bonitas lá na Pipa, né? E foi um lugar onde os portugueses, né, chegaram ali. Eles chegaram, assim que chegaram no Brasil, dos primeiros lugares que eles chegaram foi lá. E batizaram o nome dessa praia lá de Pipa. Porque Pipa em Portugal é barril. Aí eles viram uma pedra parecida com barril. Aí disseram pipa. E a gente pensa que praia de Pipa é porque ficam soltando pipa, né? Lá, mas não tem nada a ver. É um barril. E, por exemplo, você vai para Israel. Às vezes, irmãos, a inteligência lógica que envolve o estudo, né? Se você de repente não é uma pessoa alfabetizada, tudo fica mais fácil ou mais difícil? O que vocês acham? Fica muito mais difícil, não é? O meu irmão, ele viajou, o meu irmão era completamente analfabeto, ele não foi na escola. Aí ele foi trabalhar com outros irmãos meus em São Paulo. Aí ele chegou lá e começou a chorar. Por quê? Ele andava na rua, Gil, assim, ó. Aí começava a olhar as placas. É cheio de placa no centro, assim, né? Tinha placa para todo lado. Os carros tinham placa, tudo placa. E ele olhando aquelas placas e ele não sabia de nada, não lia nada. E ele começou a ficar agoniado com aquilo, se sentou e começou a chorar. Começou a chorar. Aí viram que ele estava aflito, eles vão para lá. Aí botaram ele no canto lá e disse, não, você vai falar com o rapaz aqui, para você para trabalhar. Aí o rapaz chamou ele para fazer a entrevista, né, do emprego. Aí disse, como é seu nome? Aí disse, é Oswaldo de Sena. Aí disse, e o Estado Civil? Ele disse, Paraíba. Ou seja, ele fica totalmente desorientado. O que é que provoca isso? O que é que provoca isso? O que é que você faria? O que é que você faria se em determinado momento você acordasse e você descobrisse que estava no centro de Barcelona? O que é que você faria? No centro de Barcelona. Quem aqui sabe onde fica Barcelona? Ninguém sabe nem onde fica, não? Fica onde? Fica na Europa. E que país da Europa? Onde é que tem um time lá que joga que o nome é Barcelona? Qual é o país? A Espanha. Na Espanha tem uma cidade chamada Barcelona e tem uma cidade chamada Madrid. Tem 2 times, um chamado Barcelona e o outro Real Madrid. Mas aí eu fico pensando, e se de repente você acordasse nessa cidade lá? Você saberia o que fazer? Ou você ficaria areado também, que nem meu irmão ficou lá em São Paulo? Isso daí vai envolver inteligência espacial. Hein? Aí existe a inteligência literária, linguística, que é a inteligência de você entender do mundo, das coisas. Entender da língua, do idioma, do inglês, ou do português, do próprio português, não é isso? Algumas pessoas às vezes vê uma pessoa falando e não entende nada.
Sabia? Eu fui ler um livro, o livro é Os Sertões. Quem escreveu esse livro foi Euclides da Cunha. Eu comecei a ler, mas eu não estava entendendo nada do livro, porque ele usa umas palavras, que é umas palavras muito profundas, entendeu? Muito cultas. E aí eu fui perceber que eu não conhecia a língua, né? Isso porque eu fico pensando, mas também ele fez questão de usar uma linguagem, entendeu? Extremamente complicada. Culta demais. É igual aquela história de Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, que estava em casa, disse que o ladrão pulou o muro para roubar. Disse que Rui Barbosa pegou mesmo no fraga o ladrão, né? Rui Barbosa ele é um homem muito culto da República, né? O início da República no Brasil. Um baixinho assim, mas disse que era muito inteligente. Disse que ele falava assim, você não entendia nada, porque ele só usava a linguagem culta. Mas ele sabia falar, parece que era 8 ou era 10 idiomas diferentes. E ele fez questão de aprender a língua tupi-guarani, que era a língua dos índios. Já pensou? Disse que uma vez ele foi fazer ele era embaixador do Brasil, né? Ele foi fazer uma apresentação no exterior para vários países. Ele era tão culto, irmãos, que ele fez a apresentação em tupi-guarani, aí depois traduziu para o idioma de todas as pessoas que estavam ali. A pessoa traduziu o discurso dele para o espanhol, depois para o italiano, depois para o inglês, depois para o francês. O homem era inteligente. Ele disse que os patos dele lá de bobeira, né? O ladrão foi, ó, debaixo do braço. Aí ia pular o muro, né? Aí Rui Barbosa encostou nele. Aí disse, ó, bocéfalo. Se é por necessidade que fazes isso, trânsito. Mas se é para julgares ou para zombares da minha alta prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica no alto da tua sinagoga, que reduzir-te-á a 50ª potência, que vulgo denomine nada. Aí o ladrão olhou para ele e disse, doutor, afinal eu levo o pato ou eu deixo os patos? Ele usou uma linguagem que ele usava cotidianamente, né? Na vida de estadista que ele tinha ali. Eu não sei se essa história é real ou se é uma anedota que as pessoas contavam, mas de fato ele era uma pessoa profundamente inteligente na parte linguística, que como eu falei para vocês aqui, é um tipo de inteligência que existe, a inteligência literária, assim, entender sobre o que é a mitologia grega, entendeu? No estudo da gramática, acho que a Inajara é formada em letras, né? Inajara é formada em letras. Patrícia é formada em pedagogia. E eu gosto muito porque no estudo da gramática da língua portuguesa fala sobre as figuras, né? Que fala do pleonasmo, ironia, não é isso? Como é? Figuras que chama? Metáfora, eufemismo, não é isso? Hipérbole. E você perceber quando as pessoas estão usando aquilo ali, identificar, isso é inteligência linguística, entendeu? Inteligência literária. Às vezes a pessoa fica zombando de você e você não percebe que a pessoa está zombando de você, não é? Simplesmente porque ela está com uma cultura linguística um pouco mais à frente. E a pessoa não tem noção, às vezes nem compreende. Às vezes tinha um cara lá que ele era inteligente, muito inteligente nessa parte linguística. Aí disse que os outros estavam querendo fazer ele de besta, né? Isso aí foi o rapaz que estava com ele, disse, olha, você não está percebendo que o pessoal aí está querendo lhe zombar de você aí? Aí ele disse assim, a maior alegria do inteligente é se passar por burro diante de pessoas que se acham inteligentes. Assim, você só compreende quando você tem profundidade nisso daí, né? O Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi, já ouviu falar? Que é aquele indiano que era da religião hindu, um moreninho assim que usava um óculos. Ele já faleceu há muito tempo, mas ele foi o responsável pela independência da Índia. E ele era uma pessoa que você olhava para ele assim e você pensava que era um mendigo, entendeu? Mas é uma pessoa profundamente inteligente, capaz, profunda de sabedoria. E é exatamente uma coisa que leva à reflexão da gente aqui, né? Às vezes você pode pensar assim que inteligente é quem é formado, mas tem pessoas que são analfabetas e são inteligentes, né?
que elas têm profundidade nos seus princípios, seus valores. E já existem pessoas que são formadas, mas passam papel de burro, né? São pessoas completamente estudadas, mas que ficam nuas, deitadas no chão, com um monte de criança ao redor. Tem outras pessoas formadas que vai para o meio da rua, tira a roupa e fica protestando sem roupa no meio da rua. Que inteligência é essa? Você fica imaginando, né? Mahatma Gandhi, ele era um homem simples, um homem humilde, mas ao mesmo tempo um homem grande, porque ele tinha profundidade, inteligência. Uma vez ele disse que ele foi estudar na Inglaterra, aí disse que o professor de lá era um homem estudado, mas ao mesmo tempo se fazia de burro, né? Porque vivia querendo sempre desprezar Mahatma Gandhi, porque ele era simples demais, entendeu? Uma pessoa simples, se vestia de modo simples. Aí disse que uma vez o Mahatma Gandhi chegou lá no refeitório para almoçar. Aí o professor estava sentado, né? Aí ele foi e sentou junto. Aí o professor disse: você não sabe ou não sabia que os porcos não comem com os pássaros? Aí Mahatma Gandhi disse: não sabia não, mas não tem problema, eu vou voando para outro banco. Aí pegou a comida dele e foi para o outro banco, né? Ele era um cara profundo, né? Inteligente. Aí o professor, com raiva, né, e foi lá na prova, botou o nome da prova dele, botou burro. Aí entregou a ele, né? Aí ele chegou no professor e disse: ô professor, o senhor assinou a prova, mas não botou a nota. O senhor assinou o nome na prova aí, mas não botou a nota. Aí o professor foi e disse: agora eu pego ele. Aí disse: olha, eu ia passando na rua. Imagine você vai passando na rua e de repente tem uma pessoa lá com dois potes. Num tá cheio de sabedoria, o outro tá cheio de dinheiro. Qual é que você ia querer? Aí Mahatma Gandhi disse: eu queria o dinheiro. Aí ele disse: pois já eu ia querer a sabedoria. Aí Mahatma Gandhi disse: é claro, cada um pega o que não tem, né? Só sei que nessa conversa aí o professor percebeu que ele era profundo, né? Mahatma Gandhi era um cara profundo. E ele tinha inteligência linguística, inteligência cultural. E isso é algo, irmãos, que se aprende, entendeu? Você desenvolve inteligência estudando, através dos livros, entendeu? Pessoas que leem muito, mas têm facilidade, entendeu? E às vezes você não tem o estudo e aquilo ali atrasa muito a sua vida. Assim como a pessoa analfabeta tem muita dificuldade, a pessoa que não tem facilidade para aprofundar-se na cultura, ela vai ter muita dificuldade também de entender as coisas. A gente percebe muito isso no Facebook, né? Uma vez a mulher lá estava querendo comprar um celular, aí ela colocou assim: eu compro célula no Facebook. Eu compro célula. Aí o rapaz lá embaixo comentou assim: é eucariontes ou procariontes? Porque as células tem esses dois tipos, né? Quer dizer, e você percebe isso, que a grande parte do povo brasileiro tem um ensino fundamental incompleto. É isso? Aí por isso que você vê essas aberrações aí na internet. Você vê cada vez mais pessoas postando cada coisa que você fica: como é que alguém coloca isso, né? E você percebe também que existe o analfabetismo funcional, que é a pessoa que tem estudo, mas ainda assim não sabe escrever, não sabe interpretar, não sabe compreender coisas. Às vezes você está falando de algo e a pessoa não entende nada. Acontece também na igreja. E você às vezes está na igreja, já aconteceu, né? A gente está estudando aqui com o pessoal, o rapaz terminou o estudo da escola sabatina. A gente terminou, comentou tudo isso: rapaz, eu não entendi nada. Porque quando você só Facebook, WhatsApp, novela, aquilo ali não acrescenta cultura nenhuma na sua mente, né? Quando você vai estudar, aprofundar-se em determinado assunto, aquilo ali se torna cansativo, porque você está acostumado com aquelas coisas estimulantes, né, que tem na televisão, na internet, e não desenvolve a mente da pessoa. Só que ao mesmo tempo a pessoa pode ter cultura, ela pode ter inteligência, ela pode saber das coisas, mas mesmo assim ela não pode ter
A principal inteligência que existe, que Howard Gardner, ele fala sobre isso, né? A inteligência intrapessoal e interpessoal. Essas, irmãos, são as duas principais inteligências que existem. Inteligência intrapessoal e interpessoal, que é o que Daniel Goleman falou sobre isso, é o livro Inteligência Emocional. Você, depois, se tiver a oportunidade de ler esse livro, na internet tem ele. Tanto para comprar, acredito que tem para baixar também. Inteligência emocional. Essa é a inteligência que mais falta no mundo. Às vezes a pessoa tem equilíbrio, a pessoa tem doutorado. Eu tenho um caso aqui em Patos, de um rapaz que ele era filho de um desembargador. E ele se formou em Direito. Aí depois fez mestrado em Direito. Aí depois fez doutorado em Direito. Quando ele se tornou um doutor formado, foi o que ele fez. Amarrou uma corda na linha e se enforcou. Morreu. Um doutor em Direito formado. Um homem extremamente inteligente, preparado, capacitado, mas que faltava inteligência emocional. Essa inteligência é realmente a que mais falta no mundo. O que você vai mais ver no mundo são pessoas bem equilibradas em certas áreas, mas pessoas que não são capazes de lidar com adversidades, de lidar com problemas, de lidar consigo mesmo e de lidar com os outros. Lidar consigo mesmo é inteligência intrapessoal. A pessoa não sabe vencer os vícios que tem, não sabe como parar de usar aquelas coisas ruins que ela usa. É uma pessoa entendida, entendeu? Uma pessoa que é estudada, mas é dominada por aquele vício. Ou seja, falta a ela aquela inteligência intrapessoal. E a inteligência interpessoal é a pessoa que não consegue lidar bem com quem está próximo, quem está ao lado. Eu estava vendo hoje na internet uma mulher chamada Oprah Winfrey. Já ouviu falar? Oprah Winfrey é uma americana. Ela teve um programa de televisão nos Estados Unidos que foi um programa de maior audiência na história da TV americana. E essa mulher é uma das poucas mulheres bilionárias do mundo. Oprah Winfrey. E o patrimônio dela atualmente está em mais de 2 bilhões de dólares. É uma mulher bilionária. Só que, como foi a vida dela? Ela nasceu, foi abandonada pelo pai, criada pela mãe. A mãe não tinha com quem deixou com a tia. Aí disse que o tio dela, o marido da tia dela e os filhos dele passaram vários anos estuprando ela, violentando ela. Aí disse que ela, quando adquiriu, parece, uma certa idade, 14 para 15 anos, conseguiu fugir. Ao fugir, então, ela procurou estudar. Quando ela começou a estudar, conheceu um rapaz, aí namorou. E o rapaz engravidou ela. Quando engravidou, desapareceu do mapa. Pronto, ela ficou com a criança sem pai. E já fugindo com os traumas que tinha sofrido dos tios, né? Resultado, ao a criança nascer, não aguentou, morreu. Abortou. E a vida dela foi de muito sofrimento, não é isso? Mas aí, de repente, tudo aquilo ela usou ou canalizou, como a gente pode dizer assim, como impulso para crescer, para vencer na vida. E ela decidiu superar tudo aquilo. Ela decidiu estudar, ela decidiu crescer. Então ela se tornou essa mulher vitoriosa, como eu falei para vocês, né, que foi apresentadora de um dos programas de maior audiência em todo o mundo. E é uma mulher bilionária hoje. Por que ela conseguiu isso e outras não conseguem? Inteligência é o quê? Intrapessoal e interpessoal. Inteligência emocional, podemos dizer assim. A inteligência emocional, irmãos, é exatamente você saber lidar com desafios. Existem pessoas que elas começam determinada coisa e não dá certo. E elas começam então a se maldizer. Elas começam a se lastimar. E elas começam a dizer: eu sou isso mesmo. Sou quebrado mesmo, sou isso aqui. E a vida dela fica estagnada ali. E existem pessoas que passam pela mesma coisa, o mesmo problema, e elas dizem: não, isso daqui foi uma coisa que deu errado, eu vou tentar de novo e eu vou conseguir, vai dar certo agora da próxima vez. Existem pessoas, como a Bíblia diz, né, que elas caem 7 vezes, mas elas não ficam prostradas, elas se levantam, caminham.
Algumas pessoas acham que só elas passam por problemas e vivem num mundo de vitimismo, onde todo mundo é responsável pela situação dela, menos ela. E a pessoa que tem inteligência emocional, ela pensa o contrário. Ela percebe que tudo o que aconteceu a ela pode não ter sido culpa dela, mas é culpa dela se ela deixar. E ela não pode deixar, porque ela pode agir diferente. Ela pode encarar a vida com outros olhos. Às vezes você olha para suas experiências passadas e você fica pensando assim: eu tive muito azar, eu tive muito azar, eu tive muito azar com isso, muito azar, sou muito azarado. Mas basta você ressignificar. O que você acha que foi azar, na verdade foi sorte. Quando você aprende a ressignificar a experiência. Uma pessoa lhe prejudicou. Aí você pode pensar: isso daqui é um azar e por isso eu sofro. Ou você pode pensar: não, isso aqui foi um azar, mas ao mesmo tempo foi sorte para mim porque eu aprendi a vencer. Eu desenvolvi resistência a esse tipo de coisa. E você só consegue desenvolver a resistência se você encarar. Mas se você ficar se maldizendo, não tem como resistir. A palavra de Deus, ela mostra diversas pessoas desequilibradas. Por exemplo, a primeira, Caim. Diz que Abel foi lá, ofereceu o sacrifício. Diz que foi aceito. O dele não foi aceito, ele ficou irado. Ficou descontrolado. Foi lá e matou Abel. É um exemplo de uma pessoa que não tinha inteligência emocional. O próprio Deus falou para Caim: disse: olha, o teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Não sei se vocês lembram desse versículo que a gente leu aí, Gálatas 5, 22. O último fruto, o último da lista de filhos é o que? É o domínio próprio. Domínio próprio é exatamente isso, irmãos, é a inteligência emocional. A palavra de Deus tem um versículo que diz assim: irai-vos e não pequeis. Você quer abrir esse versículo aí? Deixa eu ver onde ele está aqui. Eu tenho ele aqui. Efésios 4, 26. Efésios é depois de Gálatas, não é isso? Não diz assim? Irai-vos, não é isso? Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Aí termina como? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que esse versículo está dizendo é que nenhum de nós pode sentir ira, não é isso? Não. Ele está falando exatamente que a gente pode se irar. Ele diz assim: irai-vos. Porque ele está dizendo que a ira é uma coisa inevitável. Como é que você pode não se irar com uma coisa ruim que aconteça? Não tem como. Você tem que você se ira, mesmo sem querer. Mas ele diz assim: você deve se irar, mas não deve o quê? Pecar. Irai-vos, mas não peque. Porque se você prestar atenção, quase todos os erros que eu e você cometemos, eles são cometidos em momentos em que você não está bem, entendeu? Em que você não está com domínio próprio, em que você fugiu do controle. E é exatamente o que ele está dizendo aí. Você se ira, você se revolta, ou você se enraivece, mas você deve se controlar. Porque a ira, assim como o vento, né? Ela vem e ela o quê? Vai. Aí, geralmente, quando você reage com ira em determinada situação, quando a ira passa, como é que você se sente? Você se sente decepcionado por ter agido daquela forma. Tudo que você precisava fazer, o quê? Esperar a ira passar, não é isso? Eu vou mostrar agora aqui para vocês, já mostrei o caso de Caim, um homem desequilibrado. Eu vou mostrar o caso de um homem extremamente equilibrado, aí em Samuel no Velho Testamento, para que a gente entenda realmente o que é uma pessoa com inteligência e equilíbrio emocional. 2 Samuel 16, verso 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, é assim que diz? Eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia fazendo o quê? Amaldiçoando quem? Davi. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei.
verso 7, diz assim: amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. E o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já entregou nas mãos do teu filho Absalão. Eis agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tiraria a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor disse amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Verso 11. Disse Davi a Abisai a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar a minha vida, quanto mais este benjamita. Deixe que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição nesse dia, e pagará o bem, e pagará com bem a sua maldição neste dia. Veja bem, irmãos, o que aconteceu aí. Davi vinha fugindo, perseguido por seu filho Absalão. Aí disse que apareceu esse homem chamado Simei, e começou a fazer o que com Davi? A elogiar, não foi isso? Não. Começou a amaldiçoar, rogar praga e chamar Davi de filho de Belial. Sabe o que é filho de Belial? Significa filho do cão, filho do Satanás. Teria coragem de dizer isso com uma pessoa? Se alguém dissesse isso com você, você aceitaria brandamente? Aquele homem estava dizendo isso com Davi, por quê? Porque esse homem, como diz aí na história, ele era da descendência da família de Saul. E se você for ler a história, você vai perceber que Davi se tornou rei no lugar de quem? De Saul. Então ele tem inveja, porque ele que era descendente de Saul, e ele achava que quem devia ser rei era Saul e os filhos de Saul, e não Davi. E ele aproveitou o quê? O momento de maior fraqueza de Davi. As pessoas ímpias, elas fazem isso. Elas percebem o momento em que você está mais vulnerável e elas vêm para lhe empurrar de ladeira abaixo. E esse homem começou a amaldiçoar Davi, começou a jogar terra e começar a jogar pedra em Davi. Quem de vocês aqui teria autocontrole emocional para não reagir a isso daí? Observe o que Davi fez. Davi tinha vários homens valentes com ele. Davi, deixa a gente matar esse homem aí. Arranca a cabeça dele fora. Aí Davi disse: não, deixa ele amaldiçoar. Deixa ele amaldiçoar. Quem sou eu para dizer a ele que não amaldiçoe? Se Deus mesmo mandou ele amaldiçoar. Davi, ele tinha uma compreensão profunda do mundo espiritual. E ele sabia que tudo que acontece com ele, tudo que acontece comigo, tudo que acontece com qualquer pessoa, só acontece com a permissão de Deus. E se Deus permitiu, Deus sabe o que é melhor para nós. E ele deve confiar em Deus. Quando você compreende isso, irmão, você descansa, sabia? Às vezes você sofre, você enfrenta tribulação, a pessoa pisa na sua perna, mas quando você entende que Deus está no controle de tudo, então você descansa. Mas quando você não confia em Deus, e você acha que Deus não está cuidando de você, então você se revolta. Aí você quer se vingar, entendeu? Aí você quer reagir, aí você quer matar. Existem as pessoas que não conseguem fazer isso, não conseguem se vingar, então o que acontece? Elas adoecem. E aí quem começa a morrer é elas. Porque elas começam a sentir aquela revolta, porque elas querem resolver e não conseguem, então elas começam a morrer, a adoecer. Só que o remédio para isso é o remédio de Davi, né? Deixa como está. Se ele fez isso, é porque Deus mandou. E se Deus aprovar a minha vida, porque eu estou seguindo a Ele, Ele pode transformar essas palavras dele em bênção na minha vida. Isso daí, irmãos, demonstra um extremo conhecimento, uma extrema inteligência emocional. Inteligência intrapessoal, interpessoal, que Davi tinha e que eu e você precisamos ter. Uma vez chegaram para João Batista, aí quiseram despertar inveja no coração de João Batista e disseram: o senhor não está sabendo que aquele Jesus que o senhor falou que era o Messias está batizando mais gente do que o senhor? João Batista batizava, né? Isso aí disseram a ele isso. Aí João Batista disse: o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dada.
E isso, irmãos, esse versículo é um versículo extremamente verdadeiro, poderoso para a minha vida e para a sua vida. Você vai perceber que na minha vida, na sua vida, nem sempre a gente recebe coisa boa. A gente recebe muitas coisas ruins, coisas desagradáveis. Mas o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado, ou seja, se Deus não aprovar. Por exemplo, na vida de Jó. Jó foi abençoado, não foi? Mas depois Jó não foi provado. E tudo foi com a permissão de Deus ou não foi? Foi. Então, se tudo tem a permissão de Deus, então eu e você só precisamos fazer o quê? Confiar e descansar. Entregar a Ele. A gente tentar resolver com as nossas forças só vai gerar problema. Crise, mal. Resumindo, irmãos, o que eu quero enfatizar para vocês é que a principal inteligência que a gente precisa ter é essa: equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Muitas vezes eu e você queremos nos livrar dos problemas, mas o que a gente deve pedir a Deus é o quê? Equilíbrio emocional para que os problemas não nos afetem. Entendeu? Não é os problemas que tem que diminuir, é você que tem que crescer. Até que os problemas se tornem irrelevantes. Às vezes uma coisinha besta, rapaz, não, uma coisinha que, olha, uma vez o cara lá, acho que foi, não sei se naquele dia que Vera estava falando ou foi alguém que falou. O cara chegou lá chorando, desesperado. Ah, meu Deus, vai carregar minha mulher. E ele estava angustiado, dizia, vou me matar. Levaram, o cabo carregou a mulher. Não carregou não, ela foi porque quis, né? Ninguém carrega a mulher de ninguém não, ela foi porque quis. Aí ele chorando lá desesperado, aí de repente chegou o vizinho dele e disse, rapaz, esse cabo levou a sua e esqueceu a minha. Como é que pode, rapaz? Quer dizer, enquanto um estava chorando porque levaram a mulher, o outro estava triste porque deixaram a dele. Deixaram a dele. O que é isso, irmãos? É exatamente isso. Às vezes acontecem coisas na sua vida e você se desespera e você pensa porque a coisa é grave. Não é porque a coisa é grave, é porque você ainda não teve a capacidade de lidar com aquilo. E o que é que você deve fazer? Desenvolver a capacidade para isso. Aprender. Aí tem muitas mulheres que é desse jeito, né? Que diz, não, esse homem é isso, esse homem é ruim, meu marido faz isso, mas não deixa. Por que não deixa? Exatamente porque ela não tem a inteligência emocional para compreender que aquilo ali não presta, que ela deve sair. Somente quando ela desenvolve essa capacidade, essa inteligência, é que ela vai compreender que aquilo ali não presta e que ela deve sair. E eu percebo muitas vezes que a pessoa passa a vida toda e não desenvolve. Tinha uma irmã da igreja mesmo aqui, eu acho que era no Jatobá, ela vivia com um bêbado, o irmão só vivia bêbado. Dia e noite bêbado. Aí o pessoal sempre aconselhando, irmã, esse homem só vive bêbado, por que não deixa esse homem, se eu vou deixar? A irmã foi e deixou, o homem arrumou outro bêbado. Mas será possível? Eu só sei que a história dessa irmã é 3 maridos que ela teve, todos 3 bêbados. Eu fico pensando, parece que ela tem uma atração por pessoas assim, mas não é. Sabe o que é? É exatamente essa carência emocional que a pessoa tem. Muitas vezes a pessoa se maldiz, entendeu? A pessoa se diminui e ela acha no inconsciente dela que ela só merece aquele tipo de pessoa. Enquanto ela acredita nisso, só é o tipo de pessoa que ela vai arranjar. Quando é que a situação dela vai mudar? Quando ela começar a se valorizar a si mesma, começar a perceber que Deus criou ela para algo melhor. Automaticamente ela não vai querer coisas ruins para ela. Isso é inteligência, irmãos, emocional. Equilíbrio intrapessoal e interpessoal. São palavras cultas, né? Mas são palavras que dizem respeito a isso. Inteligência intrapessoal, você saber lidar bem com si mesmo, saber se valorizar, saber superar obstáculos. Inteligência interpessoal, você saber lidar com pessoas difíceis. Isso daí é um grande desafio também. E requer uma inteligência maior. Irmãos, eu gosto muito de falar, eu tinha mais coisa para falar, né? Mas a gente vai encerrar por aqui esse assunto, onde a gente aprendeu sobre o fruto do Espírito. Eu gostaria de enfatizar nesse fruto do Espírito o domínio próprio. O domínio próprio é exatamente isso, é você aprender a se dominar. Entendeu? Às vezes a pessoa pensa, não, eu vou matar mesmo. E pensa que matar alguém é valentia, mas na verdade é
burrice, fraqueza, entendeu? Porque você vai preso, perde a sua liberdade, né? Perde o seu futuro, estraga a sua vida. E é exatamente o contrário. Inteligência mesmo, força mesmo, é você encarar, olha, não, essa pessoa que lhe fez mal fez, pronto, eu quero que ela viva 1500 anos em paz, entendeu? Você precisa ter força, muita força para desejar o bem a quem lhe faz o mal. E essa, irmãos, é o que eu considero a verdadeira inteligência. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa noite que nós aprendemos mais a Tua palavra sobre o fruto do Espírito. Entre eles está ali a alegria, a paz, o amor, o domínio próprio. Vimos aqui, ó Deus, que a inteligência envolve muitas coisas, muitos aspectos, mas a principal inteligência que existe é a inteligência emocional. Saber lidar com nossos próprios sentimentos, saber lidar com as pessoas, como a Tua palavra mesmo nos diz. O Senhor não precisava que ninguém lhe desse relatório da natureza humana, porque o Senhor mesmo sabia o que era o ser humano. Isso demonstrava que o Senhor é profundamente inteligente nesse sentido. E essa é uma inteligência que nós precisamos, ó Deus, desenvolver em nós. Porque nós todos enfrentamos obstáculos, dificuldades, provas na nossa vida. E muitas vezes essas provas querem nos desanimar. Mas nós não devemos deixar, nós precisamos compreender que tudo isso faz parte dos Teus planos para nós. Que o Senhor sabe o que é melhor. Que o Senhor quer desenvolver em nós qualidades, virtudes. Que o Senhor quer desenvolver em nós, ó Deus, o mesmo caráter de Cristo. A inteligência de Cristo. E é isso que nós pedimos a Ti, ó Deus. Que o Senhor nos dê forças. Que o Senhor nos dê sabedoria. Que vem da Tua palavra, que vem do Teu Espírito. Que vem em resposta à oração. E por isso nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse sermão ele vai estar também na internet, né? Depois, se você quiser rever, só é me mandar uma mensagem que eu envio o link lá no YouTube.